Recentemente saiu aí nas mídias sociais um pastor da Assembleia de Deus que foi muito infeliz num comentário a qual ele fez a respeito do ator Paulo Gustavo, que se encontra internado. Esse ator, para quem não conhece, o Paulo Gustavo foi o que interpretou Minha Mãe é uma Peça, um filme muito conhecido, que está internado há muito tempo e está precisando de tratamentos especiais para poder ter a chance, a oportunidade de vencer a Covid-19. Surgiu na rede social uma campanha muito interessante pedindo um apoio espiritual, que a igreja pudesse orar. A gente tem um problema no meio gospel, é claro, quando eu falo isso eu estou falando da minoria. É muito importante que a gente venha expor essas minorias. Por quê? Essas minorias transmitem que os crentes pensam assim. E eu não sei se isso já está claro, mas que a igreja não pensa assim de maneira nenhuma. E se pensa, está pensando errado. Está indo contra os próprios fundamentos. O que Jesus ordenou, né? O que Jesus deixou claro para amar o próximo. Jesus não deixou nenhuma limitação se o próximo era gay ou não, se o próximo tinha uma cor mais clara, uma cor mais escura. Não. Jesus simplesmente disse para amarmos o nosso próximo. Eu vejo que acontece bastante na igreja, muitas das vezes, as pessoas têm dificuldade de amar o próximo que não compactua com aquilo que ele acredita. Diversas vezes na igreja a gente consegue enxergar um tipo de oração que eu posso chamar de oração ao contrário, de um evangelho que olha para uma pessoa que está quase morrendo e fala assim: tomara que você morra logo para você ir logo para o inferno. Eu não consigo acreditar num evangelho desse. Eu não consigo crer que Jesus morreu na cruz para simplesmente apontarmos para as pessoas e dizer para elas: você vai para o inferno. Nós temos que expor para que isso não aconteça mais, para que o evangelho seja um evangelho que transmita paz. E qual é o sentido desse evangelho? As pessoas têm que olhar na nossa vida e têm que desejar a mudança, porque você é a mudança. Não tem como eu falar que Jesus muda a vida de uma pessoa, sendo que a minha vida é uma vida totalmente amargurada, é uma vida triste, é uma vida sem sentido. Esse pastor, eu até estava lendo aqui, recentemente, ele pediu desculpas, mas agora está enfrentando um processo. Olha só, esses representantes das causas que representam, teoricamente, o Paulo Gustavo, estão processando o pastor por uma simples, digamos, entre aspas, simples opinião, mas que essa opinião tem poder para destruir diversas pessoas. E é por isso que nós temos que tomar cuidado com a nossa opinião, temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. E o que eu achei engraçado é que esse pastor, ele comentou que o interesse dele era defender a honra de Deus. Se o seu interesse é defender a honra de Deus com essa opinião, eu quero dizer para você, ou você comprou uma Bíblia errada, eu não sei se você confundiu, às vezes comprou no camelô, veio alterado, ou eu não consigo ter uma explicação plausível para isso. E a igreja tem que sair desse papel de caçadoras de pecadores para ser uma igreja que busque almas. E eu quero dizer para você, como é que uma pessoa vai olhar para a vida desse pastor e vai querer fazer parte da igreja dele? Um pastor que deseja o mal para uma pessoa que está internada, uma pessoa que está quase até mesmo falecendo, se não fosse a ajuda da medicina e claramente a ajuda de Deus, porque Deus está no controle de tudo. Então nosso papel é sim orarmos para que Jesus faça o milagre, não orar para aquela pessoa ser recolhida, não orar para aquela pessoa ir logo para o inferno, o que é claramente interpretado nessa fala desse pastor, até porque o mesmo está sendo processado, não sou eu que estou criando as interpretações, não, simplesmente que nós possamos pregar o evangelho genuíno. O que é esse evangelho genuíno? É um evangelho que Jesus pode curar, salvar, libertar, batizar. Esse é o evangelho que nós temos que pregar. E que nós possamos usar isso como experiência, que nós possamos usar isso para nós mesmos. Será que o nosso ódio não está disfarçado de opinião?
Antes de você sair aí expulsando todo mundo, dizendo que todo mundo vai pro inferno, olhe primeiro para a tua vida. Minha opinião, eu acho totalmente absurdo. Eu não quero concordar com isso. Você tem que saber falar com as pessoas, saber demonstrar, saber ouvir também, porque crente não gosta de ouvir. Crente não gosta, é incrível, crente não gosta de ouvir, ele gosta de falar. Se você dá um microfone pro crente, o crente fica 1 hora falando, mas não consegue ouvir. E nós temos que ser, como está escrito em Tiago, nós temos que ser tardios para falar. Espero que você possa refletir o que você compartilha, o que você fala. Será que você está levando realmente o Evangelho de Deus? Ou isso está se transformando, está sendo apenas uma maquiagem? Você está colocando um ódio e está falando que é Deus que está falando. Você está profetizando o ódio e está falando que é Deus que está falando na tua boca. Que fique essa reflexão. E as nossas orações não podem parar, não só para o Paulo, o Gustavo, mas para qualquer um que esteja internado agora, que nós possamos orar por essas vidas, orar por essas pessoas, e não seja como esse pastor, não seja. Crescei na graça e no conhecimento. Se você começa a ter um conhecimento, você deixa de ser ignorante. Deus não quer pessoas ignorantes. Deus não quer uma pessoa militante. Porque se Deus quisesse pessoas assim, Deus não teria feito a nossa consciência. Deus não teria feito o nosso raciocínio lógico. Então, meu irmão, usa esse raciocínio lógico para racionalizar coisas de Deus. Use a tua mente para pensar nas coisas que vêm de Deus, porque a tua mente é a mente de Cristo. Não julgue o coleguinho do lado, sendo que você também é errado. O dia que nós formos santos, pode ter certeza que nós não vai ficar um segundo nessa terra. Se, por exemplo, eu ficasse santo agora, Deus me recolhia na hora. Por quê? Porque para Deus não tem sentido deixar uma pessoa santa na terra, numa terra pecaminosa, numa terra onde o pecado reina. Então, quando a gente for salvo, transladado, aí sim, aí nós vamos poder dizer que a gente não tem pecado. Mas enquanto a gente está aqui vivendo, ore, peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelas opiniões disfarçadas de ódio. Então é isso, eu vim aqui dar a minha opinião. Não concordo, não posso concordar, porque se eu concordo eu estou indo contra a palavra. A única coisa que eu tenho para falar para esse pastor é que ele revise o conceito dele, porque chegar ao nível de pastor nessa ignorância é preocupante, porque eu tenho preocupação pelas almas que ele está conduzindo. O pastor, ele conduz as almas, conduz os rebanhos. E como é que vai conduzir a alma sendo que está ensinando coisa errada? Então, ensina a palavra, medita na palavra, que a palavra não deixa a gente errar. Amém? Então, ore pelo Paulo Gustavo, ore para que Deus dê saúde para ele. Eu desejo que Deus possa abençoar não só o Paulo, mas também abençoar a sua vida e a sua casa. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Fique com Deus, a paz do Senhor. Amém? Oh, glória!